Olá, mais um podcast aqui com Thaís Pettinelli, advogada criminalista. Hoje eu trouxe uma ilustre convidada para vocês. Lembra quando eu falei para vocês que eu ia dar uma causada com temas polêmicos? Então hoje, peguem uma pipoca, peguem um refrigerante, porque a doutora Camila Bisotto vai trazer para vocês uns assuntos interessantes. Tudo bem, doutora? Oi, Thaís, tudo bem? Obrigada por você vir hoje aceitar meu convite. Eu que agradeço pelo convite, muito feliz de estar aqui com você hoje. A doutora Camila, gente, ela é advogada lá em Santa Catarina, no Paraná. Ela também tem alguns casos aqui em São Paulo, inclusive está militando em alguns casos de júri de grande repercussão e vai logo mais abrir aí uma unidade aqui na cidade de São Paulo. Doutora, conta um pouquinho para nós o porquê que você escolheu atuar nessa seara criminal, né? Sendo mulher, como é que é a experiência na sua cidade? Então, a paixão pelo penal, ela já vem na faculdade, né? E depois de um tempinho ali advogando, uns 3, 4 anos, eu resolvi ir para a área criminal. E eu digo que mudou minha vida advogar na área criminal, né? Eu passei a ver o outro lado da vida da maioria das pessoas, né, do nosso país, que a gente não tem acesso. Então, em busca, assim, de justiça, de a gente conseguir fazer com que essas pessoas, na verdade, com que a função da pena chegue ao fim, né, Sim. que consigam ressocializar, eu resolvi lutar, militar na área criminal. E como que é na sua cidade? Assim, tem muitas advogadas, é mais homem, mais mulher? Como é que funciona a diferença aqui de São Paulo, para a gente ter essa comparação? Então, eu moro numa cidade pequena, uma cidade portuária, é uma ilha, uma das cidades mais antigas do Brasil. O número de advogados não é grande, tem poucos criminalistas. E, se eu não me engano, mulheres criminalistas, eu não sei se chega a 10, assim. Nossa, olha só. É bem limitado. O pessoal ainda tem um certo preconceito. Eu não ia usar essa palavra, mas tem até um certo preconceito com a mulher na área criminal, né? Porque é um ambiente muito masculino, né? A gente ainda tem que buscar algumas coisas. Sim. Então, assim, desde dos fóruns, né? Desde da parte do judiciário até onde a gente está nas delegacias, nos presídios, é um local muito masculino, né? Você ainda sente uma luta. Mas, assim, que nem você falou, você atua muito na parte do júri. Então, assim, Sim. Como é a sua questão durante o júri com os promotores, entre juiz, tem mais na sua cidade, lá no Paraná, Santa Catarina? É juíza, promotor, promotora? Conta para nós se tem essa distinção. Então, curiosamente, na minha cidade, agora, atualmente, tem uma vara só criminal. Imaginava pequena. já. E é uma juíza e uma promotora. Ai, que bom. Então, nesse ponto as coisas transcorrem tranquilas, né? Mas já passei algumas situações, assim, em outras cidades, em Santa Catarina e no Paraná, de ter que me impor muito dentro do plenário por sofrer, assim, sentir que estava sendo reprimida por ser mulher, né? Teve um caso no Paraná, enfim, há pouco tempo até, que eu tive que pedir, por favor, assim, para o promotor, para ele me deixar falar. Porque enquanto os advogados homens que estavam na tribuna falavam, ele em momento algum interrompeu. E a partir do momento que as mulheres, eu e uma colega, começamos a falar, ele chegou a apagar a luz do plenário, assim, sabe? Para chamar a atenção. E o juiz tomou alguma providência? Não, nenhuma. Acho que nem tava lá. Pra variar. Sabe, né? E aí, óbvio que sim, você nem ia chamar prerrogativas da OAB, porque a gente sabe que também isso Não, mas eu... muito. Daí, eu me impus, né? A gente tem que saber se impor, Sim. Não adianta. É uma área que a gente tem que impor o respeito. Tem que ter pulso firme. Como, né? Como mulher, para mostrar que não existe essa diferença, né? A gente no dia a dia não tem, que eu falo, até a hierarquia que o pessoal coloca entre juiz, promotor, para nós não tem. Não né? tem. Nós estamos todos no mesmo patamar e eles têm que saber que todo mundo tem que se respeitar e ponto, né? E a gente tem que se impor. E estamos ali, né, Thaís? Sim. A gente tem que mostrar para ele, eu estou aqui e você
vai me respeitar, vai ficar em silêncio Então, enquanto mas eu é estiver porque falando. a gente tem que Sim, se impor diariamente, né? o tempo Que são todo. poucos, é o que você falou. O tempo todo. Na sua cidade agora, que é uma juíza e uma promotora, mas você já passou com um promotor, com um juiz. Lógico que a gente não vai generalizar, né? Não são todos os casos, mas infelizmente isso acontece. Sim, né? várias Não só comarcas. no júri, nas várias criminais normais aqui, a gente acaba passando em forma regional, na Barra Funda, né? E a gente tem que acabar se impondo, infelizmente, que situações assim mudem, né? Agora, me conte um pouquinho, os casos que você atua na sua cidade, que, né, a gente, antes de entrar aqui, você me deu um spoiler aí do que você mais gosta de atuar, que existem algumas questões aí muito curiosas, então me conte, porque isso vai ser interessante. Então, a minha cidade é uma cidade portuária, né? É uma cidade onde a organização criminosa ela tem uma influência muito grande na cidade, né? Então, eu atuo muito em crimes ligados à organização criminosa, né? Então, tráfico, os próprios crimes de organização criminosa e os homicídios, né? Que são os narco-homicídios, enfim, que eles estão... na verdade, eles há muito tempo acontecem, Sim. mas hoje, assim, eles estão muito em evidência, né? Por conta dessa guerra de organizações criminosas, por conta de dívidas com o tráfico, que está ligado diretamente com a Eu te falar, organização explica criminosa. porque tem os leigos, né? Os advogados vão entender o que é o narco-homicídio. O leigo que vai assistir não vai saber. Sim, o narco-homicídio é esse homicídio ligado à droga, à organização criminosa, né? Ah, como assim, Camila? O viciado, a pessoa que está devendo para a organização morre por conta disso, né? Ou desviou dinheiro, tirou droga, desviou droga. Então, esse é o narco-homicídio. Sim. E aí, como é que funciona? Eles têm regras lá dentro? Tem, é o famoso tribunal do crime, né? Que a gente vê muito em série, filme, o pessoal acha que não existe, mas existe. Exato. A organização criminosa, ela é ilegal, é um crime, mas ela já tem esse nome de organização criminosa, justamente porque eles são muito organizados, Sim. né? Então, existem os estatutos, existem as regras deles. E assim, descumpriu, vem as sanções. Sim. Né? Então, as sanções vêm desde cumprir uma missão, né? Às vezes tem que pagar uma arma, alguma coisa, ou os decretos, né, de vida. E aí a gente entra no narco-homicídio. Sim, exatamente. E tem bastante. É o que eu falo, que é o que a gente assiste em série. Por isso que eu falei para vocês pegarem uma pipoca, né? Que assim, tudo é baseado no que a gente vive, né? Que eu falo que é a vida real, né? A vida real. Que é o que a gente passa no dia a dia. Sim. E é o que acontece. Lógico que muita coisa eles fantasiam. A gente sabe que não acontece, mas, né? Que também não pode vir e colocar o 100%. Também não vai chegar aqui hoje e colocar o que é, até por, né, conta de outras questões aqui. Mas é uma coisa que é interessante para as pessoas saberem que até existem. Agora me conta, nessas questões de júri, que você já atuou, teve algum caso de repercussão que te chamou a atenção? Tem vários, assim. Quando liga a organização criminosa, Sim. Tem muitos, né? Por exemplo, Conte tipo uns 2, vai, que foram muito interessantes. Final de 2021 para 2022, a minha cidade, que é uma cidade pequena, de 50, 60 mil habitantes, em questão de um mês, se eu não me engano, foram 15 homicídios ligados à organização criminosa. Assim, a gente está em São Paulo, claro, é uma proporção, né? Sim. Né, muito maior, mas... e 2 desses tiveram decapitação, desmembramento, né? Então, o desmembramento, ele é muito um recado da organização criminosa, Sim. né? Então, tem um caso que eu estou atuando, eu até fiz alegações finais essa semana e, enfim, eles vão ser pronunciados, mas são 4 ou 5 réus. E eles executaram o rapaz, né? Sim. E como um recado para um outro rapaz que estava decretado, eles tiraram os braços e colocaram na frente da casa desse rapaz, que, assim, um mês, 40 dias depois, foi executado. Então, assim, são crimes muito cruéis, Sim. né? Muito cruéis, que seguem as regras deles, né? Exato. Então, assim, às vezes falam, Camila, como é que você consegue defender? Como a gente defende todas as pessoas. Sim, é o que eu falo. Né? Todos. Né? Nós temos aí o Código de Processo Penal, nós temos o Código Penal, a Constituição, Sim. e a gente vai atuar nas penas. Tanto que garanto que eles devem estar
né, presos, né, respondendo o processo Sim, aí. todos. Você vai fazer o seu trabalho para a pessoa ser punida nos moldes da lei, ponto. Sim, Porque senão, infelizmente, vai tomar uma pena alta, sim. né, sofre aí as arbitrariedades que muitos não sabem. E o que eu falei, a gente às vezes acaba sendo julgado por estar fazendo um trabalho que é o nosso mister. Então, assim, a gente escolheu ser o advogado criminalista. E muitos vão julgar, você está errado, mas é o bandido, é o assassino, é o traficante. Gente, mas assim, existe uma lei que a gente cumpre, né? Todo mundo foi lá, votou, escolheu, né? Está em época de eleição agora, Sim. a pessoa tem que pensar que escolheu um candidato, ali vai ser sancionada a lei, etc. Sim. E em cima disso a gente vai atuar, ponto. Sim. Assim como tem o civilista que vai atuar na área da família, não é? Claro. E a gente também. Claro. Então, nós atuamos de acordo. Agora, me conte, eu sei que você também participa de alguns cursos, né? Na sua cidade, aqui em São Paulo. Sim. As matérias. Então, eu gosto muito de estar em imersões, né? Então, assim, eu sou professora de Direito Penal e de Processo Penal, né? Numa faculdade em Joinville, numa cidade do lado de onde eu moro. E assim, eu gosto de viajar ao Brasil e estar interagindo, conhecimento, né? Então, a gente palestra um pouco aqui, um pouco lá, mas sempre ligado ao Tribunal do Júri. Até eu e a Cíntia, né? A doutora Cíntia, a gente está montando uma imersão agora, que vem bem legal, e toda baseada em crimes ligados à organização criminosa. Então, vem uma novidade. Com o Tribunal do Júri. Com tudo, com todos os crimes daí. Spoiler Milícias, pra vocês. então... muito interessante. Como atuar nas defesas, né? Porque assim, Thaís, a defesa em processos, né, que envolvem organização criminosa, tem certas peculiaridades, assim, né? Primeiro, assim, o cuidado que você tem que ter, né? O limite, né? O teu liame com o cliente, né? Poxa, Exato. A gente vê muitos advogados que estão perdendo a mão. Exato. Fazer defesa, né? Você estar advogando, não é você estar dentro do crime. Né? Exatamente. Então, assim, até puxando um fio pelo que você estava falando agora ali atrás, principalmente, eu vejo, assim, nesses processos, muitas irregularidades. Muitas irregularidades, né? O nosso número de absolvição, ele tem sido muito alto, porque, não é pelo cara ser inocente ou não, porque não cumpriram as regras. O processo penal, e isso até tem um juiz de Santa Catarina, o Alexandre Moraes da Rosa, que ele traz muito isso, né? A teoria dos jogos, né? O processo é um jogo. Tem o juiz e a gente tem que cumprir as regras. Então, não cumpriu as regras, não interessa. Não interessa se é polícia, se é juiz, se é promotor, se é advogado. Não interessa. Não cumpriu, não tá certo. Porque a arbitrariedade em um processo... Sim. Ela vai se espalhar para os outros, né? Exato. Então, a gente tem que cumprir isso. Então, né? que a gente estava conversando sobre usar uns instrumentos, por exemplo, habeas corpus, né? Que são os poucos que usam. Agora, até essa questão que você falou, de o advogado fazer o curso, né? Que a gente até, vou fazer uma pós, vou fazer um MBA, essas coisas, e a gente sabe o quanto, que não é que a gente vai vender o curso, essas coisas, mas nós que somos os criminalistas atuantes, né? Por quê? Porque nós estamos na delegacia, nós estamos no fórum, fazendo audiência, tá no tribunal ali, fazendo uma sustentação oral no dia a dia. Você não tá no escritório todo dia, né? Sim. Porque muitos advogados, eu sou criminalista, mas fica sentado lá de segunda a sexta, só fazendo petição, e aí? Não é isso. E não vai no presídio, né? Não vai ter aquela vivência com o cliente, né? Tá, você tem a opção também de atender online, ou você quer ir também e atender presencial, cada um escolhe, né? Mas é o que eu falo, essa vivência de ter esses cursos, eu falo até por experiência própria. Você vê a diferença de você estar numa faculdade, é lógico, são coisas distintas, mas a experiência que você tem na troca entre nós profissionais é muito maior do que você tá lá sentado, né, com às vezes um professor, né, que até a Cíntia brincou, né, que tá ali todo engomadinho, bonitinho, e a gente tá ali trocando a experiência
que é o que conta, né? Sim, então eu fiz várias pós, assim, mas eu vejo que pós-graduação, MBA, mestrado, e não tirando mérito aqui, né, claro, mas é eles bom pro são, diploma. lógico, é isso aí, eles são muito Engrandecem. bons para o currículo e para quem segue a linha da academia, né? Agora, a prática, a gente tem cursos de prática. Né? Então, eu lá de Santa Catarina, eu vou para o Rio Grande do Sul, eu faço um curso lá, eu vou para o Paraná, eu venho para São Paulo, né? Vou para Minas, que tem vários cursos também. Então, a gente vê a vivência dos advogados criminalistas e dos tribunais. Então, essa troca de experiências, essa não tem na pós-graduação. Não e tem. o networking, né? E o network. Que você tem no Brasil inteiro. Porque, veja, você está aqui, você está se comunicando, que nem você está em São Paulo, aí você deve conhecer advogado do Nordeste, gente do Amazonas, né? Você acaba fazendo uma teia de contato que te amplia. Com certeza. Até para você atuar, o que a gente fala aí é a gente se ajudar, né? Porque às vezes né, tem essa, a pessoa te olha como um concorrente. Não tá te vendo como um advogado, eu vou pegar você porque você é melhor nisso, então vamos fazer uma parceria, né? Sim, e a troca, né? Por exemplo, amanhã nós temos um júri, né? Então, o Dr. Mauro Ribas, aqui de São Paulo, ele ligou para mim e para a Cíntia, ele falou assim, preciso que vocês venham aqui, porque eu preciso de mulheres muito ativas ali no júri. Vamos. A gente não vai pegar o cliente dele, a gente não vai pegar o nicho dele. Vocês vão somar Lógico, com ele. E eu tenho certeza que quando eu precisar em Santa Catarina, eu vou ligar para ele e ele vai para lá. Então, essa troca, isso na imersão tem demais, assim. Não, sim, com certeza. Até quando vocês forem montar o curso, vocês vão contar com profissionais de ponta. Lógico, né? lógico. Entendeu? Você vai fazer... Com quem atua na área, né? Exato. Com quem tá ali. Exato. Bom, obrigada por você ter vindo aqui hoje, até ter saído da sua cidade, veio fazer o júri, mas até estar aqui no meu podcast, me prestigiar. Te desejo aí sucesso. Quando você vier para São Paulo, também conta comigo. E boa sorte amanhã no júri. Thaís, obrigada pelo convite. Fico muito feliz, me sinto honrada, na verdade, Imagina, de estar aqui. Tá? Muito feliz. Desejo muito sucesso também no podcast e sempre que quiser, me liga que a ponte aérea, né? Sim. Eu corro para cá e estamos juntas. Bom, gente, é isso. Aguardem aí mais um episódio polêmico do podcast Thaís Pettinelli Advocacia.